Olá! Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu estava produzindo uma série sobre criatividade antes de a gente entrar no isolamento social. Aí aconteceu tudo isso, eu senti necessidade de falar sobre outros assuntos, de trazer outras temáticas, mas incentivada pela entrevista que eu dei na semana passada, que foi muito legal, eu resolvi hoje retomar esse projeto. Eu falei no primeiro vídeo para vocês sobre os mitos da criatividade, as coisas que a gente acredita e que atrapalham esse processo. Depois, no segundo vídeo, eu expliquei que criatividade é um processo e aí eu falei um pouquinho sobre como ele funciona. E no terceiro vídeo, eu trouxe uma questão do segundo vídeo, quando eu tinha explicado que uma das partes mais importantes é o nosso repertório, é tudo aquilo que a gente acumula de experiências. E aí no terceiro vídeo eu falei sobre a melhor forma da gente ampliar repertório, que é a gente conhecer o repertório de outras pessoas. E aí até deixei no vídeo para vocês um mapa da empatia, que é uma ferramenta excelente para a gente fazer esse conhecimento de repertório de outras pessoas. E hoje eu queria falar com vocês sobre como que o cérebro processa tudo isso e começa a produzir as nossas ideias. Para a gente começar a falar sobre o processo de criação de ideias, eu queria retomar aqui duas questões que são bem importantes, que é a diferenciação entre referência e repertório. A referência é tudo aquilo que você busca de informações, de dados a respeito de um assunto que você precisa trabalhar ou resolver. E o repertório é tudo aquilo que você acumulou ao longo da sua vida em termos de conhecimento, em termos de sensações, de sentimentos que foram gerados pelas suas experiências. O processo de criação de ideias nada mais é do que um processo de associação. Então, o seu cérebro ele começa a fazer associações para te passar possibilidades de novas soluções a respeito daquilo que você precisa resolver. Quando você começa a fazer associações usando apenas as referências que você trouxe para o projeto, provavelmente você vai copiar, porque ali você não está fazendo nenhum tipo de processo mental de acréscimo de experiência que pode contribuir para a criação de uma nova ideia. Você está fazendo uma reprodução de coisas que já existem. Então, quando uma pessoa busca muitas referências e começa a ter ideias em cima dessas referências, a chance dela plagiar, copiar, vai ser muito grande. O ideal é que você comece a fazer associações entre as referências que você trouxe e o repertório que você tem acumulado. Quando você começa a cruzar esses dois campos, você começa a ter a possibilidade de ter novas ideias. E essas associações, elas vão acontecer basicamente de duas formas, ou por contiguidade ou por similaridade. O processo de criação por contiguidade é quando o seu cérebro começa a associar as ideias a partir de um mesmo campo semântico. Então, é a ideia da ideia que puxa a ideia, que puxa outra ideia, que puxa outra ideia. Quando você termina, você tem uma rede de ideias que fazem parte de um mesmo campo semântico, um campo de significados. Ou seja, todas aquelas ideias, elas estão ligadas por meio de um padrão que você mesmo estabeleceu quando começou a fazer essa série de conexões. Quando a gente cria por contiguidade, a gente descobre algo, porque na verdade a gente está fazendo uma leitura de um determinado padrão e tentando descobrir novas associações dentro desse padrão. O segundo tipo de associação que o nosso cérebro vai fazer é uma associação por similaridade. A associação por similaridade, ela é um pouco mais complexa. Eu pego duas coisas que são de campos semânticos diferentes e busco encontrar um significado que os
aproxime, que os deixem similares. Então, quando eu trago dois processos que a princípio não se combinam e começo a tentar achar um processo de semelhança entre eles, ali eu tenho a chance de inventar algo. Isso é o que faz, por exemplo, o biomimetismo, né? Que é você criar observando os padrões da natureza. Então eu trago um campo semântico, por exemplo, da engenharia, para uma análise de um campo semântico de análise biológica da natureza e tento achar pontos comuns entre eles. Assim surgiram grandes invenções na nossa humanidade. O processo de associação por similaridade, ele vai dar a chance do criativo trazer coisas para o mundo que ainda não se conhece. A chance de haver uma disrupção, né, que a gente fala de uma grande ideia, acontecer num processo de similaridade é muito maior do que num processo de contiguidade. Mas grandes soluções são encontradas por meio do processo de contiguidade. Quando a gente vai operar esses processos deliberadamente, a gente usa as técnicas de criatividade, gente. Porque esse processo de associação, seja por contiguidade, seja por similaridade, o seu cérebro vai fazer, mas você pode manipular isso e indicar que ele deve fazer uma associação por contiguidade ou uma associação por similaridade, dependendo da técnica que você utilize. Mas as técnicas ficam para outro vídeo, senão esse vídeo aqui vai ficar muito grande. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu estou aqui todas as quartas e agora eu tenho um Instagram exclusivo só para falar de soft skill, que chama Potencialize Sua Potência. Me acompanhe lá.